Então, sou Paloma Rodrigues, bibliotecária da seção de atendimento e pesquisa. Iremos dar início ao treinamento, né, sobre as normas de trabalhos acadêmicos com o bibliotecário Elisbão Matos. Ele é bibliotecário da seção de atendimento e pesquisa, desenvolve um excelente trabalho. O Elisbão, ele é mestre e bibliotecário, em biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e ele vai apresentar para a gente as normas. Eles vão, eu desejo um excelente treinamento, tenho certeza que será maravilhoso e desejo a todos um bom proveito. Tá bom? Das orientações. Precisando de qualquer coisa, eu estou no chat para orientar vocês. Eles vão. Qualquer coisa é só chamar, tá? Tá bom. Obrigado, Paloma. Exponha. Bom, boa tarde a todos. Como a Paloma já apresentou, só um minutinho, tá, gente? Perdão, gente, perdão pela interrupção. Bom, como a Paloma me apresentou, meu nome é Elisbão, eu sou bibliotecário aqui da Biblioteca Central da PUC-Rio, da Seção de Atendimento e Pesquisa, e hoje a gente vai falar sobre a norma de, de apresentação de trabalhos acadêmicos, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, e aí vocês, por favor, confirmem se estão vendo, tá? Só um minutinho. Estão visualizando a minha tela? Sim. Ótimo. Vou pausar aqui meu vídeo, tá? Só para poder melhorar aqui a qualidade da chamada e vou iniciar. Bom, a gente está dando continuidade ao ciclo de palestras dessa semana, né? Que é a Biblioteca 360 Saberes em Movimento. Hoje é o terceiro dia do ciclo de palestras e bom, aqui minha apresentação, né? Como a Paloma falou, eu sou bacharel e mestre em biblioteconomia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e trabalho aqui na Biblioteca Central da PUC-Rio há mais de 3 anos como bibliotecário de referência aqui da Seção de Atendimento e Pesquisa. A apresentação de hoje é sobre a norma de apresentação de trabalhos acadêmicos, tá? A BNT 14724, que teve sua atualização no ano passado. Tá bom? Então é bem interessante a gente falar dela para poder vocês se inteirarem do que foi atualizado, tá? E a gente vai explorar ela aqui nessa apresentação, tá bom? Vocês podem tirar dúvidas, tá? Pelo chat, se quiserem, a gente vai ficar de olho aqui no chat, tá bom? Então, o escopo da norma da BNT 14724, ela especifica os princípios gerais para a elaboração de trabalhos acadêmicos, né, visando a apresentação na banca, para comissões examinadoras, professores e outros. E ela vai ser aplicada a trabalhos acadêmicos e similares, tá bom? Então, esse é o escopo da norma, tá? Já aqui a norma ela especifica, né, a parte externa dos trabalhos acadêmicos e ela lista a capa como um elemento obrigatório, tá? E a lombada como um elemento opcional. Na capa, a gente vai ter a capa deve conter, né, o nome da instituição como elemento opcional, tá? O nome do autor, o título e o subtítulo, tá? Adendo e subtítulo e subtítulo. O título ele deve ser claro e preciso, né, para poder possibilitar a recuperação e indexação do trabalho, né? E o título, o subtítulo, se houver, ele deve ser precedido de dois pontos e para evidenciar a subordinação ao título, tá? Ainda na capa, também deve conter o número do volume, tá? Se houver mais de um volume, deve constar em cada capa a especificação do respectivo volume, o local onde foi apresentado, tá? O trabalho, tá bom? E o ano de entrega do trabalho,
tá? Esses são os elementos que devem constar na capa. Aqui está um exemplo de capa, tá bom? Que vocês podem ver aqui. Então, temos aqui o nome da instituição, tá? E aqui na parte central o autor e o título, seguido do subtítulo, se houver, tá bom? E logo abaixo o local e o ano da entrega, tá bom? Aqui o local que foi defendido e o ano que foi defendido também o trabalho. Então, esse aqui é um exemplo que nós temos de capa de um trabalho acadêmico. Continuando, a lombada, ainda na parte externa, ela é opcional, tá? E se for impressa, deve ser apresentada conforme a ABNT 12225, é uma ABNT que tem as regras sobre a apresentação de lombada, tá bom? Então tem que ir nela para poder saber como deve ser apresentada uma lombada, tá bom? Os trabalhos acadêmicos também têm a parte interna, tá? A parte interna é composta dos elementos pré-textuais, os elementos textuais e os pós-textuais. Os pré-textuais são esses que estão listados aqui, tá bom? Nós temos a folha de rosto como obrigatório, tá? Esses que estão em negrito são os que são obrigatórios você ter no seu trabalho, tá bom? Na parte pré-textual. Ainda tem errata, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, o resumo, tanto na língua original quanto estrangeira, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas e lista de símbolos, tá? E o sumário também é obrigatório, tá bom? Então, a gente vai passar por cada um desses itens, tá? Ainda temos também a folha de rosto, tá? Que é um item também obrigatório, você vai ter a frente e o verso, né? Eles chamam de anverso aqui na norma, que é a frente e o verso da folha de rosto. Na folha de rosto, aqui na frente da folha de rosto, você deve apresentar o nome do autor, o título do trabalho, subtítulo, se houver, o número do volume, né, se for mais de um volume, a natureza do trabalho, se é uma tese, se é uma dissertação, se é um trabalho de conclusão de curso. Também deve conter o nome do orientador e, se houver orientador, e, por fim, o local da inscrição e o ano da entrega, tá bom? Esse é um exemplo aqui de folha de rosto, tá? Para vocês verem como fica. É, é o mesmo modelo da capa, tá? Só que você vai colocar aqui a natureza do tipo de trabalho, né? Se é uma tese, dissertação ou TCC, enfim, aqui a área de concentração, linha de pesquisa e orientador, tá bom? Então aqui vocês têm que informar. Então, o nome da instituição, autor, título, subtítulo, aqui a natureza do trabalho, dissertação, né? A tese e o local e o ano da entrega também, tá? Esse aqui é um exemplo de folha de rosto. No verso da folha de rosto, deve conter os dados da catalogação da publicação, tá? Que no caso é a ficha catalográfica, tá bom? Aqui na PUC, quem é da PUC Rio, esse item da ficha catalográfica vocês obtêm, tá bom? Com a biblioteca, vocês podem entrar no nosso site, fazer uma solicitação de ficha catalográfica para anexar no trabalho de vocês, tá bom? Então, a ficha catalográfica, quando vocês tiverem ela pronta, vocês vão colocar no verso da folha de rosto, ok? Aqui um exemplo, tá? Então, essa aqui é a ficha catalográfica, né? A gente que tem uma seção específica que elabora para quem é da comunidade PUC-Rio. E essa aqui fica no verso da folha de rosto, ok? Continuando, nós temos a errata como elemento opcional. A errata ela deve ser inserida logo após a folha de rosto e é constituída pela referência do trabalho e pelo texto da errata. Então, isso é utilizado para quando você já fez o seu trabalho e quer fazer uma correção. Tá bom, a errata serve para isso. Então, você coloca a referência, tá? E aqui você coloca, no caso, o que você precisa alterar. Qual seria o erro, qual seria a correção, tá? Desse modo aqui, tá? Esse é um exemplo que tem diretamente que eu retirei da norma, tá bom? Então, a errata serve para essa função, ok? E deve ser inserida logo após a folha de rosto. Até agora tudo ok, pessoal? Se tiverem dúvidas, tá? Podem falar no chat que a gente olha aqui, tá bom?
Então, continuando, temos a folha de aprovação como um elemento obrigatório, tá? Ela deve ser inserida após a folha de rosto e contendo o nome do autor do trabalho, título e subtítulo, tá? Também a natureza, a data de aprovação, além do nome, titulação e assinatura dos componentes da banca examinadora e as instituições que eles pertencem, tá bom? E a data e as assinaturas dos membros da banca, ela deve ser colocada após a aprovação do trabalho. Então, aqui um exemplo de folha de aprovação, tá? Que é um elemento obrigatório. Novamente, seguindo aqui o mesmo, um pouco do padrão da capa, tá? Tirando aqui a instituição, vocês vão ter o nome do autor, tá? Título, subtítulo, aqui o tipo do trabalho, tá? Onde foi, objetivo, área de concentração, e aqui data de aprovação, seguida do nome e titulação dos componentes da banca e as instituições, tá vendo? Então, vocês vão colocar aqui a titulação do professor e abaixa a universidade e a função que ele exerce no seu trabalho. Tá bom? Orientador, titular externo, enfim. Vocês vão precisar listar aqui nesse trabalho para depois ser, né, assinado e datado, tá bom? Dedicatória é um elemento opcional, tá? E ela deve ser inserida após a folha de aprovação, ok? Agradecimentos, também é um elemento opcional e deve ser inserido após a dedicatória. Epígrafe é um elemento opcional, tá? O que é epígrafe? É um texto em que o autor apresenta uma citação, tá? Seguida de uma indicação de autoria que seja relacionada com a matéria tratada no corpo do trabalho. Ela deve ser inserida após os agradecimentos, tá? E não necessariamente ela vai precisar, vocês vão precisar seguir as normas de ABNT da citação, né, do 10.520, para poder fazer um epígrafe. Ela é livre, assim, nesse sentido. Vocês não precisam seguir a norma exatamente para citar, tá bom? E a não ser que elas tenham, e vocês coloquem epígrafes nas folhas ou os painéis de abertura das sessões primárias. Aí deve estar de acordo com a BNT. Mas a epígrafe em si que vocês apresentam, é, perdão, a epígrafe que vocês apresentam em si, logo após os agradecimentos, não precisa ser de acordo com a 10.520, ela é livre, tá bom? Vocês podem utilizar uma citação que vocês gostem e façam referência ao seu trabalho de vocês, tá? O resumo na língua vernácula, né, que é, no caso, no português, é um elemento obrigatório, tá? E existe uma norma para vocês conseguirem, que vocês devem seguir para elaborar um resumo, tá? Que é a BNT 6028, tá bom? Então, vocês, essa norma, ela diz, né, o que o resumo precisa ter, de acordo com o tipo de trabalho, quantas palavras, tá bom? Quais regras vocês devem seguir. Então, vocês precisam consultar a 128 para apresentar um resumo correto. A mesma coisa para o resumo na língua estrangeira, tá? Também a 128 vai, dizer o que vocês precisam ter num resumo para apresentar um trabalho acadêmico, tá? Também é obrigatório. Lista de ilustrações é um elemento opcional, tá? Ela é elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com o item designado pelo nome específico, travessão, título e depois o número da folha ou página, tá bom? Então aqui vocês vão ter um exemplo da norma também, como está dizendo, né? Nome do que designa o item, que é o, no caso, quadro um, travessão, e o título do quadro, no caso. Então, vocês vão colocar aqui o título que define o quadro, seguido da indicação da página, tá? Então, da paginação. Então, é assim que deve ser apresentado. E vocês podem elaborar lista própria para cada tipo de ilustração. No caso, desenho, esquema, fluxograma. Então, vocês podem ter uma lista de para cada tipo de coisa. Lista de quadros. Você pode ter uma lista de quadros, pode ter uma lista de fotografias, enfim, de gráficos. Tá? Vocês podem elaborar no trabalho de vocês. Lista de tabelas também segue a mesma lógica da lista de ilustrações, tá? E vocês, opcional também, aqui está o exemplo, tá vendo? No mesmo formato, vocês vão identificar tabela um
travessão, título, que define a tabela, e a paginação onde ela aparece no trabalho de vocês. Tá bom? Então, vocês, isso colocando sempre na ordem que aparece no corpo do texto, tá bom? Lista de abreviaturas e siglas. É uma relação alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no texto. Tá? Se você utiliza abreviação no texto, né, você precisa elaborar, aqui ele bota como opcional, tá? Mas é de bom tom que você faça isso no seu trabalho, porque nem todo mundo que vai ler o seu trabalho pode saber o que significa cada sigla, cada abreviatura, tá? Então é importante para esclarecer o conteúdo do trabalho, que se vocês utilizam siglas e abreviaturas no corpo de trabalho, que vocês elaborem uma lista de abreviaturas e siglas para mostrar para o leitor do seu trabalho o que significa cada sigla, cada abreviatura. Então, aqui está um exemplo, tá? Então, vocês vão colocar uma lista, bom, de abreviaturas e siglas se vocês utilizarem no trabalho de vocês. Lista de tabelas, desculpa, de símbolos. É opcional, tá? E elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto com o devido significado. É a mesma coisa, tá? É a mesma lógica da lista de abreviaturas. Só que, no caso aqui, é de símbolos. Então, vocês têm um símbolo, né? Isso vai mais para quem da área de engenharia, de repente, mas se tem um símbolo que também não é de uso comum, né, que é uma pessoa que está lendo pode não saber, vocês podem elaborar uma lista para poder esclarecer para o leitor, tá bom? Lista de símbolos também é um elemento opcional. O sumário é um outro elemento obrigatório, tá? Existe uma norma que fala sobre o sumário, de como ele deve ser apresentado, que vocês devem seguir as regras da norma, que é a 6027, ok? Então, aqui é um exemplo, tá? De sumário, de um trabalho. Então, aqui nós temos os títulos das seções, primárias, secundárias, terciárias, e aqui nós temos as seções, tá? Indicadas pelo número. E na parte central, o sumário, e aqui a paginação, tá? Ele é basicamente a estrutura, tá? Mas as regras específicas do sumário estão lá na 6027, tá? Que vocês devem consultar para elaborar um sumário. Os elementos textuais do trabalho acadêmico. É, a introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? É o básico que é trabalho acadêmico, tá? Que ele deve conter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, tá? Aqui está um adendo, está reforçando que o trabalho acadêmico ele não é dividido em capítulos. Ele deve ser organizado em seções, tá? E existe também uma outra norma, que é 6024, que fala sobre numeração progressiva, que é, voltando aqui, que é essa numeração aqui, tá? Para vocês não terem dúvidas de como apresentar essa numeração, a 6024 ela vai dizer para vocês de como fazer essa numeração progressiva e os trabalhos acadêmicos, sempre que você se referir a um trabalho acadêmico, você não vai falar que o conteúdo está no capítulo 3. Não, ele está na seção 3, tá? Quando a gente fala de trabalhos acadêmicos, a gente vai se referir sempre à divisão com seções, tá? Então, seção um, seção 2, 3 e por assim vai, tá? Elementos pós-textuais. Nós temos esses cinco aqui, tá? A referência é única obrigatório. Nós vamos ter o glossário, apêndice, anexo e índice, ok? As referências, tá? É um elemento obrigatório. Também, né, vocês devem conhecer essa norma, ela é mais conhecida, que é 6023, que é a norma que fala sobre as referências, como elas devem ser listadas e apresentadas, tá bom? Aqui um adendo, tá? Que é sobre referências de anexo. Se você vai colocar um anexo e você vai referenciar ele, né? Se houver, eles devem contar no próprio elemento da nota de rodapé ou fazer uma lista específica para referência de anexo. Tá bom? Então, não tem o exemplo aqui, mas se você apresentou um anexo, de repente uma figura, uma tabela que você fez, e você vai colocar na nota de rodapé a referência daquele anexo, ok? Glossário, né, que é uma relação de palavras ou expressões de uso restrito ou sentido obscuro, tá? Que deve ser elaborado em ordem alfabética e vocês também vão colocar no texto de vocês, tá?
Então, na mesma lógica da lista de abreviaturas e siglas, enfim, são palavras que não são também de uso comum. Às vezes são palavras específicas, tá? E aí vocês podem elaborar uma lista, né, um glossário, para facilitar a leitura, né, o discernimento do texto, tá bom? Para o leitor. É, apêndice e anexo, tá? Apêndice e anexo são elementos opcionais, ok? A grande diferença do apêndice para o anexo qual é? É que o apêndice é um texto ou documento que é elaborado pelo autor. No caso, você está fazendo um trabalho acadêmico e você elaborou uma tabela, por exemplo, tá? Para complementar a argumentação do seu trabalho. Então, você vai colocar lá no apêndice, tá? E vai chamar ele de apêndice e vai referenciar direitinho. E anexo é um texto ou documento que não foi elaborado pelo autor, tá bom? E também serve de comprovação e ilustração. Então, você pegou uma figura de um livro e vai servir para complementar, para fundamentar o seu trabalho, você vai colocar em anexo. Então, a grande diferença é essa, tá? Vocês têm que diferenciar no trabalho de vocês. A apêndice é elaborada por você, pelo autor, e anexo é o que não é elaborado pelo autor, tá bom? Ambos são apresentados de forma igual, tá, no trabalho. Então, você deve ser preciso da palavra apêndice ou anexo, identificado por letras, tá? Não é por número. Então, assim, não é apêndice um, é apêndice A, B, C, D, E, tá? E anexo a mesma coisa, tá? Então, vocês devem colocar. E caso você utilize muitos anexos, muitos apêndices que esgotem as letras do alfabeto, você pode continuar repetindo, né, dobrando as letras do alfabeto, tá bom? E o destaque que você vai utilizar lá no apêndice deve ser o mesmo da seção primária, ok? Aqui tem o exemplo, ó. Então vejam, apêndice A e o título, tá, do apêndice e logo abaixo vai estar, de repente, a figura, a imagem. E aqui também a mesma coisa de anexo, tá? A mesma informação. Então é apresentado da mesma maneira, tá? Só que a grande diferença dos outros é que é por letra e não por número, ok? Tudo certinho, pessoal? Do Zoom, se alguém tem alguma dúvida, podem ficar à vontade, tá? Continuando, o índice. O índice ele é um elemento opcional, tá? É uma lista de palavras ou frases que localiza e remete para as informações contidas no texto. Também existe uma norma para tratar sobre o índice, ok? Que é 634, para dizer como ele deve ser apresentado, tá? E o índice aqui na norma de trabalhos acadêmicos, ele é tratado como opcional, ok? E agora a gente já vai para a parte das regras gerais de apresentação de um trabalho acadêmico, tá? O que a norma fala sobre essas questões de apresentação do trabalho. A gente já viu aqui o que ela fala sobre a questão do conteúdo em si, né? Do que deve conter, do que é obrigatório, do que é opcional, tá? E agora ela fala um pouco sobre como esse conteúdo deve ser disposto, tá? Dentro do trabalho. Então, como regras gerais de apresentação, nós temos o formato, tá? Com relação ao formato, os textos devem ser em cor preta, tá? Só podendo utilizar cores para ilustrações. Então, a norma já diz aqui que você tem que utilizar para apresentar seu trabalho um texto em cor preta, tá bom? A fonte em cor preta. Aqui, normas para quem vai imprimir, tá? Utilizar papel branco reciclado no formato A4, ok? Os elementos pré-textuais devem iniciar na frente da folha, tá? A ficha catalográfica deve vir no verso da folha de rosto, como a gente já viu, ok? E os elementos textuais e pós-textuais devem ser digitados no verso e na frente e verso, ok? As margens, elas devem ser, tá? Para o anverso, tá? O anverso é a frente. Esquerda superior de 3 e direita inferior de 2 centímetros. E o verso, direita e superior de 3, esquerda inferior de 2, tá? Isso é aquela formatação que você coloca lá no Word, tá? Nas margens. Geralmente, tá? Não é uma regra absoluta, mas geralmente isso já é padronizado lá. Você já tem inclusive essa padronização de norma lá, do Word, né? Esquerda, superior, inferior, né? Nessa
dessa forma aqui. Mas é sempre bom vocês conferirem, tá? Para ficar direitinho, porque a norma ela pede que seja dessa maneira aqui a apresentação, tá? A norma ela recomenda tamanho 12 para todo o trabalho, inclusive para capa, tá bom? E colocando em tamanho menor e uniforme as citações, como as três linhas, notas de rodapé, paginação, ficha catalográfica, legendas e fontes das ilustrações das tabelas. Então, o que ele diz aqui, né? O que a norma diz. Então, você vai utilizar a fonte 12 para o seu trabalho, e quando você tiver alguma desses itens aqui no seu trabalho, você vai colocar uma fonte menor e uniforme. Uniforme quer dizer o quê? Que você vai, por exemplo, se você, eu quero, meu é 12, eu quero botar a fonte 10 para minha citação, com mais de três linhas. Então você vai ter que utilizar a fonte 10 para todos os outros, não pode ser diferente. Não pode ser fonte 8 para uma, fonte 10 para uma, para outra. Enfim, você tem que colocar uniforme. Então você escolheu a fonte menor que essa 10, você vai seguir com 10 em todos os itens que aparecem aqui, tá bom? Todo o texto deve ser digitado com espaçamento de um e-mail entre linhas, tá? E devem ser com espaço simples, aí novamente aqui, as citações mais três linhas, notas de rodapé, referências, legendas, tipo de trabalho, enfim, área de concentração. Então você vai escrever o seu texto, introdução, desenvolvimento, tudo com um espaçamento e-mail. Quando tiver uma citação de mais linhas, uma nota de rodapé, referências, por exemplo, você vai colocar com espaço simples, tá? Tudo isso mudando lá no Word ou no software que você utilizar para escrever, ok? Espaçamento, tá? As referências ao final do trabalho, elas devem ser separadas entre si por um espaço em branco, ok? E na folha de rosto e na folha de aprovação, devem ser alinhados à direita. O tipo de trabalho, o objetivo, o nome da instituição e área de concentração. Então, é dessa maneira aqui, tá vendo? Aqui tem o título, está centralizado, e aqui ele pede para você alinhar à direita essa parte, que é o tipo de trabalho, né? O objetivo do seu trabalho, o nome da instituição e áreas de concentração, tá? Então, essa parte aqui na folha de rosto, você vai alinhar à direita para ele ficar assim, alinhado aqui quando você escrever, ok? Esse é um exemplo. Sobre notas de rodapé. As notas devem ser digitadas dentro das margens, separadas do texto por um espaço simples entre linhas e por filete de 5 centímetros a partir da margem esquerda. Calma que eu vou dar um exemplo para explicar, né? Porque fica confuso quando você lê assim. Elas devem ser alinhadas a partir da segunda linha da mesma nota e abaixo da primeira letra da palavra de forma a destacar o expoente sem espaço entre elas e com fonte menor. Então aqui está um exemplo, tá? De nota de rodapé. Você tem o texto, tá? E aí a nota de rodapé ela serve para esclarecer, às vezes, uma palavra, uma expressão no seu texto. E é ficado dessa maneira, tá? Aqui é o filete que ele fala, tá? Essa linha aqui, é bom que tem que ter. E você vai organizar a sua nota de rodapé dessa maneira, o expoente aqui, tá vendo? Então, o que estava escrito ali a tradução é essa, tá? Você vai ter o filete e aqui o expoente organizado um abaixo do outro, tá vendo? Seguindo aqui embaixo da primeira letra, tudo organizado, e você vai colocar as notas de rodapé da sua página, enfim, você vai utilizar para esclarecer melhor o seu texto, tá? É para isso que serve a nota de rodapé. Até agora tudo ok? Indicativos de seção, tá? Eles devem ser em algarismo arábico, precedendo o título, alinhado à esquerda e separado por um espaço de um caractere, tá bom? É, que é onde indica lá a seção um introdução. É isso que ele está falando aqui, tá bom? Então devem seguir essas regras aqui, ok? Para trabalhos apresentados frente e verso, tem umas regras aqui, tá bom? Com relação ao indicativo de seção, mas no geral é frente e verso que a gente escreve, né? Então os títulos das seções primárias devem começar em página ímpar, no caso no verso, ok? Os títulos das seções primárias, eles devem figurar na parte superior da página e ser separados do texto que sucede por um espaço de um e meio entre linhas. O que quer dizer isso? Então, assim, você tem a seção primária, seção um, introdução.
Então, primária tem um, né? Aí a secundária é 1.1, aí terciária é 1.1.2 e por assim vai. Então, a primária, aquela que tem um número só lá, ela deve seguir essas regras aqui, tá bom? E você vai colocar, por exemplo, na parte superior, introdução. E aí você vai separar do texto, né? Um espaço de um e-mail entre linhas antes de começar a escrever o texto que vem abaixo da introdução, por exemplo. Ok? Das subseções. Então, a subseção é, por exemplo, 1.2. Devem ser separados do texto que o precede e que o sucede por um espaço de um e-mail entre linhas. Então, você vai colocar espaço de um e-mail antes e depois do título das subseções, tá? E o título que ocupa mais de uma linha, no caso, se o título de uma seção for muito grande, que ocupe mais de uma linha, eles devem ser, a partir da segunda linha, alinhados abaixo da primeira letra da palavra do título. Então, você vai fazer esse alinhamento se o texto ocupar mais de uma linha, o título da sua seção, ok? Títulos sem indicativo numérico, tá? Eles devem ser centralizados. Então, a errata, agradecimento, lista de ilustrações, o resumo, enfim, todos esses outros aqui, você não vai numerar para você citar eles no seu trabalho. Então, assim, não existe uma seção para sumário. Eles não têm indicativo numérico, tá? E eles devem ser centralizados. Então, assim, você vai começar o seu sumário, como eu mostrei lá o exemplo, ele vai estar lá com o sumário centralizado, tá? E você vai descrever o seu sumário. Referência é a mesma coisa. E todos os outros, resumo, tá? Então você não vai identificar ele numericamente, ok? E existe uns que você não coloca nem título e nem indicativo numérico. Por exemplo, a folha de aprovação. Você não vai indicar lá na folha, tipo assim, que isso aqui é uma folha de aprovação. A folha de aprovação ela é composta pelos elementos que a gente já falou. Porém, ela não é indicada nem com título e nem com indicativo numérico, ok? E aqui a folha de aprovação, dedicatória e epígrafe, são esses três aqui, tá bom? Então você não vai identificar eles de nenhuma forma, nem com título nem numérico, você não precisa identificar. A recomendação aqui para dedicatória e para epígrafe é que elas sejam digitadas com alinhamento à direita na parte inferior da página. Esse alinhamento à direita é o mesmo lá da parte da área de concentração que eu falei, tá bom? Você vai alinhar e começar a escrever ele da direita, ok? É uma recomendação que dá aqui na norma. Com relação à paginação, tá? As páginas pré-textuais devem ser contadas, mas não numeradas. Então, assim, quando você for começar a paginar, a regra é que você só apareça a paginação a partir da introdução. Então, tudo que vem antes da introdução, você vai contar, por exemplo, se tiver 10 páginas pré-textuais, você vai começar a contar desde o início, e aí quando chega na introdução, você vai continuar contando 11. Aí vai começar a aparecer a paginação, ok? O verso da folha de rosto, que contém a ficha catalográfica, não pode ser contado ou numerado. Então, você não vai contar a ficha catalográfica, tá? Então, você vai fazer essa contagem dos elementos pré-textuais, desconsiderando a ficha catalográfica. E aí você vai continuar numerando o seu trabalho até o final, tá bom? E aqui, para trabalho digitado somente no verso, tá? Caso bem específico, devem ser contadas sequencialmente, considerando somente o anverso, ok? Aqui sobre a numeração da paginação, as regras que a norma estabelece. Deve ser a partir da primeira parte da folha, a partir da primeira folha da parte pré-textual, tá? Então, da parte textual, perdão. Então, como eu falei, introdução, tá? A numeração vai começar a aparecer a partir da introdução, que é a primeira folha da parte textual, tá? Em algarismos arábicos e no canto superior direito da folha, tá? Então, vai aparecer sempre aqui no canto superior direito, tá? E tem também que estar 2 centímetros da borda superior, ficando o último algarismo a 2 centímetros da borda direita da folha, tá? Tudo isso parece complicado, né, quando você fica lendo aqui, seguindo, mas a gente sabe que isso é fácil de padronizar geralmente lá no Word ou no LibreOffice que você utiliza, tá? Geralmente tem até um padrãozinho, tá? É mais tranquilo, mas
é bom sempre vocês conferirem, tá? Aqui essas especificações da norma para não dar problema na hora de apresentar o trabalho de vocês, tá? E aqui também normas para quando o trabalho for ditado no frente e verso, né? A numeração deve ser colocada no verso da folha, no canto superior direito e no verso no canto superior esquerdo. Isso aqui é questão de espelhar, né? Quando você for pensar em imprimir, para ficar espelhado o seu trabalho. Mas o padrão é esse aqui, tá? Paginação. No caso do trabalho ser constituído de mais de um volume, deve ser mantida uma sequência única de numeração de folhas ou páginas, do primeiro ao último volume. Então, se você apresentou um trabalho que vai ter dois volumes, o primeiro volume tem 101 páginas, o segundo vai começar a contar a página 102 e vai assim em diante, tá? Então, tem que ser sequencial, ok? Do primeiro para o segundo. E se houver apêndice e anexo, as folhas ou páginas devem ser numeradas de maneira contínua e sua paginação deve dar seguimento ao texto principal. Então, você vai continuar numerando normalmente apêndice e anexo, ok? Como parte do seu trabalho, né? Não vai omitir da paginação. Numeração progressiva, como eu já havia falado, tem a 124, tá? Ela deve ser utilizada para evidenciar a sistematização do conteúdo do seu trabalho e elas destacam-se gradativamente no sumário de forma idêntica do texto. Lembra que eu mostrei o sumário lá no início? Então vocês vão se destacar daquela maneira. Então tem uma regra para você apresentar também ali a numeração progressiva e o sumário, tá? Então vocês vão utilizar recursos de negrito, itálico, sublinhado e outros, tá bom? Tudo isso tem aqui na 6024 como vocês devem apresentar. As citações, tá? As citações, elas são apresentadas conforme a BNT 10.520, tá? É outra norma bem conhecida também, assim como a 6023 de referência, que vocês vão precisar consultar para poder fazer as citações, ok? Aqui, equações e fórmulas, tá? O que a norma diz sobre equações e fórmulas? Elas devem ser destacadas no texto e, se necessário, numeradas com algarismos arábicos entre parênteses alinhados à direita. Nas menções subsequentes, pode utilizar somente o número, tá? E sequencialmente no texto é permitido que uma entrelinha maior composta dos elementos. Então, aqui um exemplo, tá? Então, as equações elas devem aparecer dessa maneira. Você vai apresentar aqui, por exemplo, uma equação, e aqui você vai listar a ordem da equação que apareceu aqui. Então, no caso, um, 2, tá? Aqui à direita, entre parênteses. Isso é o que a norma fala sobre o destaque das equações e fórmulas, ok? Ilustrações, tá? A ilustração ela deve ser precedida por sua palavra designativa. Então, por exemplo, como a gente tinha falado, desenho, esquema, quadro, você vai sempre designar o que essa ilustração é, tá bom? Se é um fluxograma, se é uma fotografia, se é uma imagem. Ela deve ser seguida do número de ordem que aparece no texto. Então, como eu tinha mostrado, quadro um, ilustração 1, ilustração 2. Enfim. E imediatamente a ilustração você deve colocar a fonte consultada conforme a 10.520. Então você tem lá a ilustração, você elaborou um quadro, você colocou o quadro, né? Se você elaborou, você vai colocar a fonte, que no caso é elaborada pelo autor. E se você retirou de algum local, você tem que colocar lá, citar direitinho de onde você tirou, sempre abaixo da ilustração, enfim, do que você utilizar. Ok? Ilustrações ainda. Como eu tinha falado aqui, a ilustração produzida pelo autor para o trabalho apresentado deve conter na fonte a seguinte informação: elaborado pelo próprio autor, elaboração própria, ou o próprio autor, entre outros. Então, você vai colocar, por exemplo, você fez um quadro do seu trabalho e você vai utilizar lá, né? Vai colocar quadro um, que é um quadro que você fez para o seu trabalho. Você vai colocar fonte, elaborada pelo próprio autor. Pronto, você já citou aqui o trabalho, tá? Então, sempre tem que citar, seja você o autor ou outra pessoa, ok? E ela deve ser citada no texto, tá? Inserido o mais próximo possível do trecho a que se refere. Então, o que ele quer dizer? Que você deve citar no seu texto, por exemplo, se você vai apresentar um quadro, você vai colocar lá, de acordo com o quadro um, as informações abaixo. Você tem que citar ali no texto para a pessoa saber o que vai vir ali em seguida, entendeu?
Então, assim, para não ficar somente uma imagem, uma informação ali jogada. Então, ela fala que deve ser citado no texto e inserido o mais próximo possível do trecho a que se refere, ok? E tipo, número de ordem, fonte, devem acompanhar as margens da ilustração. Então, você vai colocar o título, né, enfim, a fonte, tudo dentro nas margens ali da sua ilustração, da sua figura. Então, você vai colocar a figura, isso deve estar dentro das margens da própria figura, ok? Gráfico, tá? O que a norma diz sobre ilustrações ainda. Por exemplo, gráfico, aqui é um exemplo, tá? Então, aqui, ó, veja, gráfico um, aí aqui descrição, aí você vai colocar o gráfico, né, a imagem, e aqui a fonte, ó, elaborada pela própria autora. E uma nota, se tiver também, você pode colocar uma nota para esclarecer melhor o resultado do seu gráfico. Ok? Então, esse é um exemplo aqui. Isso vale para tudo, tá, pessoal? Vale para qualquer ilustração. Pode ser um quadro, uma tabela. É dessa maneira aqui. Reparem como falou, tá seguindo aqui a margem, ó, não pode extrapolar a margem, aqui a fonte, ó, tá vendo? Você não pode escrever depois ou antes, tá? Então tem que ficar dentro aqui da margem da sua própria figura, tá? Isso aqui é um exemplo de ilustração. E por último aqui as tabelas, tá? As tabelas elas devem ser citadas no texto, tá? Inserido o mais próximo possível do trecho a que se referem. Elas devem ser padronizadas conforme as normas de apresentação tabular do IBGE, tá? E a fonte consultada novamente, tá? Se você utilizar uma tabela, deve ser utilizada de acordo com a BNT 10.520, tá? E aqui, repetindo, tá? Novamente, se você produziu uma tabela, tá? Você vai colocar lá na fonte, que foi elaborada pelo próprio autor, elaboração própria ou outros, tá? Similares a esse aqui. Então, você vai colocar na sua tabela. Bom, gente, vocês têm alguma dúvida? Agora a gente já finalizou aqui, tá? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tem algum comentário? Tá? Do contrário, se eu quero agradecer vocês, tá? Aqui está o meu e-mail, perdão, aqui está o meu e-mail, tá? Para vocês quiserem tirar dúvidas depois, né? Também tem o e-mail da sessão, tá? Mais dúvidas relativas a essa apresentação específica podem mandar e-mail, tá? Eu vou finalizar aqui a gravação, tá? A gente vai disponibilizar essa apresentação lá no site, tá? Para vocês assistirem depois a gravação, né? E a apresentação também a gente pode disponibilizar para vocês, se for necessário. Ok? É só vocês pedirem para a gente, tá bom?